PVC, você tem muitos bastidores, né, também dessa situação toda. Por onde você quer começar? Pela saída do Belmonte, pelas declarações do Luiz Gustavo, que apontam muito o dedo para essa diretoria, para essa relação ali no departamento de futebol. Por onde começar todo esse problema do São Paulo? Eu acho que começa por essa goleada por ano. Vou chegar na sequência disso aqui e o Gustavo vai me corrigindo no que eu falar. Primeiro porque o São Paulo não era isso. O São Paulo tem uma geração de São Paulinos que não sabe o que é perder. Desde o adesivo que o Milton Neves fazia lá, que dizia torcer para o São Paulo é uma grande moleza, o torcedor do São Paulo não sabe o que é perder. E o São Paulo é um processo de palmeirização total em relação ao que era o Palmeiras. O Palmeiras hoje é um clube muito forte. O Palmeiras assumiu a posição de protagonismo que o São Paulo tinha, e o Palmeiras é um time muito protagonista em toda a história, desde 1914, e o São Paulo também. Mas se você pensar em períodos de 10 anos atrás, 20 anos atrás, o São Paulo tinha um protagonismo que ele perdeu. Estou falando isso porque... O São Paulo era o modelo, era a referência, né? Era o clube a ser seguido. Tanto que ele colocava lá os títulos dos brasileiros, as 3 Libertadores, vai deixar de ser o maior campeão, né? Entre os brasileiros, porque alguém vai ser tetracampeão da Libertadores amanhã. O soberano, né? Sim. E acabou, enfim... O Palmeiras tem uma história gigantesca, eu não estou querendo... Estou só comparando o período de 20 anos atrás. Quando a crise do departamento médico era do Palmeiras, hoje é do São Paulo. Quando tomar uma goleada por ano era do Palmeiras, hoje é do São Paulo. Bom, a saída do Belmonte, no meu ponto de vista, antecipa o processo eleitoral que já estava posto. Por quê? Porque o Márcio Carlomagno, que foi colocado como superintendente financeiro dentro do CT, e isso criou um mal-estar para a diretoria de futebol, criou um mal-estar, mas foi bem recebido. Vamos participar juntos da confecção do orçamento e do organograma para o ano que vem, mas tinha ali uma clareza de que estava se colocando mais ou menos um interventor no futebol. E o Belmonte ia pedir demissão. Ele ia pedir demissão, mas ele não queria pedir demissão depois de tomar 6-0. Porque pedir demissão depois de tomar 6-0, quem pediu demissão? O diretor de futebol. Isso tem um impacto político. Mas tem um impacto político duplo, porque o Belmonte sai e carrega com ele possíveis 70 votos na eleição. E talvez ninguém tenha individualmente 70 votos na eleição. Talvez. Isso a gente vai saber a médio prazo. Então, vai ter já, a partir da saída do Belmonte, uma articulação eleitoral de um lado, que era o que o Júlio Casares não queria antecipar. E quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando sobre tudo, menos sobre o São Paulo, que é o X da questão. Porque a grande pergunta é como o São Paulo vai voltar a ser o clube ultra vencedor que ele é. Sim. Né, gigante, continuará sendo, né? Mesmo com todos esses problemas, com certeza vai passar por essas turbulências, que, como o Gabriel falou, às vezes são necessárias. Gabriel, o que essa saída quer dizer? Já era uma relação desgastada? Tinha um certo cuidado, assim, falar, um racha, não há... Porque o Belmonte já tinha ido contra o Casares em algumas decisões, como na venda de jogadores de Cotia, né, da própria discussão sobre o fundo, por exemplo. Já tinha esse protagonismo maior do Carlomagno dentro do CT. Então, a gente já tinha ali alguns indícios de algumas rusgas. Mas todo mundo tinha muito cuidado de falar, é um racha, não é? O que essa saída agora quer dizer, essa decisão tomada por ele e também essa influência nesse processo eleitoral? Porque, querendo ou não, para o Casares era importante tê-lo como um aliado, né, na eleição que se aproxima. Era um racha velado, de certa forma, né? Tinha, então, já uma desinteligência, vamos colocar dessa forma, entre as partes, mas um dependia muito ainda dos votos do outro, né? Isso, em dado momento, iria romper, é um fato. O Carlos Belmonte quer ser presidente do São Paulo, ele tem essa pretensão pessoal, então isso é algo que ele pode iria até não acontecer. Ser candidato nessa... Exatamente. Ele pode até fazer parte de uma chapa sem ser candidato. Ele pode entrar ali para ter assim, maior poder, né? Num próximo ciclo. Ele tem até essa pretensão de ser presidente mesmo, mas é algo que vai ser discutido. Ele é muito forte politicamente, tem o seu grupo Participação, que é um grupo muito forte hoje no São Paulo, e casa com a saída do Chapecó também, que é do grupo Sempre Tricolor, que vai ali em torno de 15, 20 votos. Também é muito importante ficar de olho nesses votos para onde eles vão na próxima eleição.
Mas o Carlos Belmonte tinha já esse desgaste, tinha já então uma situação muito ruim politicamente no São Paulo. Ele talvez tinha um entendimento de uma sabotagem, de certa forma, no clube, né? Então estava sendo algo assim bastante desgastante para as partes. E ele já orquestrava, ele já planejava a sua saída ao final da temporada, que foi antecipada, portanto, por um 6-0, que é um resultado que deixa uma pancada e deixa uma necessidade de dar uma resposta da diretoria do São Paulo. E aí ele deixa o cargo hoje à disposição junto ao Chapecó e ao Nelsinho também, né? Deixando ali, então, esse ciclo do São Paulo. Mas é um nome que ainda vai ser muito falado na política do clube, chega muito forte para a próxima eleição, tem muito apoio também no social e no conselho. É um nome que não é que hoje ele sai e vai estar fora da cena da política do São Paulo, muito pelo contrário. Acho que ele sai fortalecido na parte política e sai em um jogo onde o Júlio dependia dele e vice-versa. Mas em dado momento esse caminho rompeu, já há meses eles tentaram manter um jogo ainda de aparências, impressões, mas já era algo insustentável, e aí tiveram vários episódios, né? A mensagem enviada por engano no grupo da imprensa, né, do diretor de comunicação do São Paulo, onde usava um apelido de tom jocoso, né, Boca, tal. Então já tinha ali um indicativo muito claro desse rompimento. O Júlio não fez nada em relação a esse episódio, também algo que pode ter chateado ele. Então muitas coisas que foram ocorrendo, e aí o Carlos Belmonte hoje pede demissão após uma derrota que é uma marca histórica para o São Paulo. É a terceira maior derrota da história do brasileiro. Tomou 7-1 do Vasco em 2001, 7-2 da Portuguesa em 2098 e esse 6-0. É uma loucura como o jogo político se dá, né? Porque a gente está falando sobre o fortalecimento de um nome que é o responsável pelo futebol e que sai depois de uma goleada, né? Mas que tem todo um jogo político e que ainda assim ele se fortalece. Isso quer dizer que Casares se enfraquece ou não é uma relação direta e daqui a pouco tem uma coletiva. A gente tem uma ideia de qual vai ser o tom dessa entrevista? PVC, Gabriel. Eu acho que essa entrevista que eu tive vai ser para tentar explicar o próximo passo, explicar qual foi a decisão tomada. Agora, as perguntas tendem a ser bastante ásperas, né? E aí vai ser uma situação que o Júlio vai ter que manusear. É uma coletiva após um 6-0, não é uma situação nada amena, após saídas importantes também. Então, esse tom, hoje o Júlio virou o alvo de maior exposição. Ele dividia o posto, né, de quem era mais exposto para a torcida com o Carlos Belmonte. Hoje fica apenas ele. E aí também é algo que ele vai ter que lidar. Só fazer um parêntese aqui, que eu acho importante, que eu queria ter feito no começo e acabou não acontecendo. É importante dizer o seguinte: o jogo foi Fluminense 6, São Paulo 0. Tem um vencedor com muitos méritos. O Fluminense está na Libertadores, o Fluminense está classificado para a Libertadores. Neste momento ele é quinto colocado, neste momento ele está na fase de grupos da Libertadores e vai disputar essa posição até o final, mas ele já tem a garantia de que estará na primeira fase da Libertadores. Isso é fundamental. O Canóbio, para mim, foi o grande jogador da partida. O Fluminense ganhou. O Fluminense massacrou o São Paulo. O São Paulo foi massacrado pelo Fluminense. Sim, mas o Fluminense massacrou o São Paulo. Questão então, só PVC, só uma questão que eu acho que a gente traz mais o tom pelo São Paulo, pela notícia quente do dia, né? Pela crise. Saiu, né, o responsável pelo futebol, o diretor de futebol. Então, por essa repercussão no momento de crise, por isso a gente chama mais, né? E como também o De Primeira é um programa, né, que a gente quer dar notícias, trazer os bastidores, por isso. Mas com todos os méritos, a gente vai falar dos méritos do Fluminense, que chega muito forte na Copa do Brasil também, com o Zubeldia fazendo um belo trabalho. Só voltando para a questão do São Paulo, que é o que você está dizendo, que é onde está a notícia nesse momento, porque o Júlio vai explicar a decisão, mas a decisão foi dos demissionários. A decisão não foi do Júlio Casares, né? Foi o Chapecó que pediu demissão, foi o Nelsinho que pediu demissão e foi o Carlos Belmonte que pediu demissão. Então, assim, do ponto de vista de explicar a decisão, ele pode explicar, ele pode ser perguntado, por exemplo, sobre os ruídos de comunicação dos últimos tempos. Mas, ao explicar isto, ele não vai explicar por que ele decidiu demitir o diretor de futebol. Porque foi o diretor de futebol que pediu demissão. Sim. Isso é muito importante, porque também tem um aspecto de como se está lidando. Eu não acho. Outro dia, também um erro, na minha avaliação, do grupo de imprensa, chegou uma pergunta para mim, dizendo assim: por que você acha que o Júlio Casares é o pior presidente da história de São Paulo? E eu respondi: mas eu nunca disse isso. Como é que vem no grupo de imprensa? Como é que você acha que o Júlio Casares é o pior presidente da história de São Paulo? Eu não acho isso.
Para mim, o pior presidente da história do São Paulo, dos que eu vi, é José Augusto Bastos Neto. Saudoso por grande relacionamento pessoal que havia, mas não foi um bom presidente de São Paulo. O Júlio não é o pior presidente, mas é o presidente hoje de uma goleada por ano. Sim, sim. É o presidente de uma goleada por ano. Desde que ele assumiu o 5-1 do Internacional, ele já era o presidente, mas era o resíduo da gestão Leco, ok. Mas é uma goleada por ano. O São Paulo nunca teve isso.